Capítulo 10 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Continuando então a nossa jornada, a gente chega à metade do livro, né? O capítulo 10, eu acho que tem 22 capítulos o livro, então a gente está chegando mesmo à metade dele. E esse capítulo está bem especial. Ele realmente está cheio de energia, tá? Muitos downloads a serem feitos aqui. E eu senti que nesse capítulo eu vou mais ler mesmo as informações do que trazer algo além disso, porque ele está tão bem explicativo, né? Tão forte naquilo que ele está dizendo que não tem muito que eu possa complementar. Então talvez nesse vídeo e nessa leitura eu vá fazer mais uma leitura corrida do que ficar pausando e pontuando, como eu sempre faço, tá? Inclusive, se você prefere que eu faça assim uma leitura mais corrida, sem tantas explicações ou pausas, eu sei que às vezes eu sou um pouco prolixa, né? Eu me perco nos meus pensamentos, é só me dizer aqui embaixo, deixa nos comentários se você prefere mais apenas a leitura ou se você gosta, você prefere de alguma forma que eu complemente, que eu tente trazer uma explicação mais aprofundada de cada parágrafo ou conforme eu vou sentindo a necessidade. O título desse capítulo é O Novo Paradigma de Luz. Então eu vou fazer a leitura e conforme eu for sentindo, eu vou pontuando. Quem são os mensageiros do amanhecer e em que consiste o seu papel? Os mensageiros do amanhecer são portadores dos raios de sol e trazem luz e conhecimento. Possuem desde a antiguidade mais remota uma organização, uma sociedade e uma ligação espiritual que os mantém executando um determinado trabalho e dentro de um determinado sistema estelar. Aqui é interessante que ele vai falar justamente do título do livro, né? Quem são esses mensageiros do amanhecer? E, de certa forma, nós estamos incluídos aqui. Eu sei que você que está ouvindo não é por acaso e também vai sentir esse chamado. Vocês fazem parte deste grupo, os Mensageiros do Amanhecer. Se não fizessem, jamais sentiriam atração por este livro. Os membros desta elite organizada vêm à Terra em épocas variadas para executar o seu trabalho. Isto ocorre quando se estabelece um ciclo que permite à energia cósmica mais elevada fundir-se à energia telúrica dentro destes seres. Aqui quando ele fala em ciclo, não tem como eu não lembrar da Era de Aquário, tá? Existe uma explicação astrológica, digamos assim, para a gente estar entrando numa faixa, né, do cosmos mesmo, do universo, em que está havendo uma maior abertura de luz, de fótons mesmo, vindo do Sol central. Então eu acho que esses ciclos, né, que acontecem segundo o calendário maia a cada 26 mil anos, se eu não me engano, está muito relacionado ao que eles estão dizendo aqui. A energia cósmica está sempre descendo à Terra e a energia telúrica está sempre subindo aos céus. A humanidade cria a ponte sagrada entre o céu e a Terra, também chamada Ponte do Arco-Íris. Os mensageiros do amanhecer permitem a fusão destas energias para que o alvorecer ou a luz desperte dentro deles. E assim eles trazem este amanhecer para as civilizações. Isso é o que vocês são, isso é o que estão fazendo. Existem milhares de outras pessoas fazendo o mesmo. Vocês são os mensageiros do amanhecer. Aqui é interessante que ele traz essa analogia da ponte, e é muito o que eu sinto também, que nós somos essa ponte de ligação entre as dimensões, entre o mundo de terceira dimensão e quinta dimensão. Nós viemos trazer essa luz, que é a informação, que é o despertar da consciência, de certa forma, para certas verdades, para outras realidades, para muitas coisas que antes não existiam aqui na Terra. Então eu vejo muito dessa forma também. Como mensageiros do amanhecer, existe uma certa atitude que facilitará o compromisso que assumiram. Esta postura consiste em permitir e abandonar a autoindulgência e o desprezo por vossas experiências. Para os mensageiros do amanhecer, cada elo vai formar o todo, não importa como esse todo é construído, se é forte ou fraco, nem tampouco se o seu papel é grande ou pequeno. Força, fraqueza ou influência não devem necessariamente ser comparadas. Tratam-se apenas de atitudes cujo enfoque a consciência escolhe dentro da elaborada dança da realidade. Aqui é interessante que eles querem dizer que não é para a gente se apegar
a bom ou ruim, a grande ou pequeno, a julgamentos, tá? Mas para a gente entender que tudo faz parte do todo e é para a gente apenas mergulhar nessa experiência, digamos assim, cada vez mais alinhados com a nossa missão aqui. Nós estamos aqui para lhes ensinar algo sobre vocês e ajudá-los a desbloquear o que está trancado em vosso interior. Como mensageiros do amanhecer, vocês encontram-se naquela escuridão mais profunda que antecede o alvorecer, quando nascem as dúvidas sobre se realmente irá ou não haver um raio de luz. Então, quase instantaneamente, a luz aparece do nada. De onde ela vem? Como ela pode mudar a vossa maneira de pensar? Como a existência pode atingir o máximo da escuridão no momento e no instante seguinte surgir a luz? Como mensageiros do amanhecer, são vocês que trazem a luz da alvorada, foram treinados para isso. Eu acho que aqui tem muito a ver com fases da nossa vida que a gente já passou, principalmente um pouco antes do nosso despertar. Eu sei que para algumas pessoas foi natural desde sempre ter essa busca, ter esse impulso, esse desejo, mas eu acredito que mesmo essas pessoas passaram por fases de esquecimento, né? Principalmente ali na nossa adolescência, em que a gente quer fazer parte do mundo, a gente quer pertencer e a gente acaba renegando muito daquilo que não é considerado normal aqui, né, até então. Então a gente renega esse nosso lado e a gente passa por uma noite escura da alma, né, um momento de grande sofrimento, de grande solidão, de achar que as coisas nunca vão melhorar, nunca vão mudar de certa forma e que a luz nunca vai surgir. Então, por isso que Mensageiros do Amanhecer, eu achei muito linda essa metáfora, que é o título do livro, que fala muito do que a gente está fazendo aqui. Nós somos os primeiros raios de luz da alvorada, nós viemos trazer essa luz para a Terra. Tem muito a ver também com o que eu já expliquei no capítulo anterior, da luz está vindo do Sol central, então chegando nos pontos mais escuros da galáxia, né? Então a luz literalmente está chegando aqui, como se houvesse um lugar mais escuro e que a luz está conseguindo entrar e penetrar ali, através da nossa presença. Nós somos esses pontos de luz na escuridão. Vocês, os mensageiros do amanhecer, também conhecidos como a família da luz, concordaram em submeter-se a um processo de mutação evolutiva através do compromisso consciente e intencional para se tornarem seres superiores. Vocês trazem a luz de volta ao planeta, a nova evolução da humanidade. Tornam possível o salto evolucionário cósmico da consciência e da inteligência, ancorando a frequência dentro dos vossos corpos e vivendo-a. Aqui é importante a gente salientar que nós estamos aqui porque a gente quer, a gente escolheu intencionalmente, conscientemente estar aqui. Então, nos momentos em que a gente se perde de nós mesmos, se perde do nosso próprio propósito, a gente tem que lembrar disso. Nós escolhemos passar por tudo isso e nós temos a força suficiente dentro de nós para superar qualquer situação. A família da luz tem como local de origem uma central de operações, uma fonte dentro deste universo que atua como estação transmissora. Existem estrelas solares dentro do vosso sistema galáctico e uma estrela solar central dentro deste universo. Os maias chamavam este sol central Alcione. Outros conhecem-no por nomes diferentes. O Sol contém luz e a luz contém informação. Explicando de forma simplista, os membros da família da luz vêm do armazém central das informações do universo. Então olha que lindo aqui. Na verdade, isso explica muita coisa. Apesar da gente ter afinidade com algumas estrelas aí do universo, né, da galáxia, então algumas pessoas sentem, né, afinidade com Órion, com as Pleiades, com Arcturus, enfim, várias estrelas por aí, a gente tem uma relação muito próxima. Mas no fundo, a gente veio do Sol central. Todos viemos dessa força central de Alcione, né? E a gente passou por esses sistemas, e eu acredito, né, na minha concepção, eu, por exemplo, passei pelo sistema de Órion antes de vir para cá, para fazer todo esse processo. Então nós somos esses seres que vamos levando a luz para esses lugares na fase em que eles estão em transição, tá? Então quando uma galáxia, um sistema, ele está pronto para evoluir, a gente vai até esse local para fazer esse processo de transição. Então nós escolhemos, é o nosso papel de certa forma, né? Então a nossa origem principal é o Sol central.
Vocês saem deste Sol central descrevendo círculos ou espirais e conduzem as informações de lá para os diversos sistemas deste universo. Vocês arquitetam, planejam e viajam. São muito especiais sob este aspecto e sabem disso. Sabem quando e como olhar para as populações tão diferentes de vocês. Adoram incitar as massas, desestabilizar sistemas e abri-los. Quando encontram uma placa proibido ultrapassar, sabem que a ordem se aplica aos outros, nunca a vocês. Vão a todos os lugares onde existem coisas fechadas para poderem abri-las. O método operacional que utilizam consiste em desmembrar-se em várias identidades multidimensionais para então se dirigir aos sistemas e modificá-los. Olha que interessante, então, como que funciona. A gente vai justamente aonde não é bem-vindo. Então a gente sabe lidar com tudo isso, existe um treinamento para isso, existe um plano, não é assim de qualquer forma, vamos lá e ver o que acontece. Nós fazemos uma preparação, um treinamento, estudamos bem aquele sistema, como que funciona tudo lá, né? Então antes de vir para a Terra, nós estudamos como estava a situação aqui, como que funcionavam as energias, os seres, né, que de certa forma controlam a energia aqui. E uma coisa interessante a gente pensar, né, essa questão dos raios, das espirais, nós somos pura luz, literalmente somos pura luz, que viemos de um sol, e esse sol tem consciência, então essa luzinha, essa faísca pequena, ela tem uma consciência desse sol, ela é esse sol, né, por conta até do sistema fractal que existe no universo. Então, como esse ser ele é muito grande, né, e aí vem toda aquela divisão que eu comentei de mônada, que leva à alma, que leva aos seres, né, individualizados, a gente acaba tendo várias identidades multidimensionais, porque o mesmo ser, ele é tão grande que ele pode se dividir em vários corpos, e nisso reside também o nosso ser multidimensional, que a gente vai começar a acessar com mais facilidade, com mais consciência a partir de agora. Então, se coisas estranhas, entre aspas, aqui começarem a acontecer, sonhos mais vívidos, até durante o dia ter lampejos assim de situações, de visualizações que estão acontecendo em algum lugar e você não entende. Tudo isso é você acessando essas realidades, né, paralelas e o seu eu multidimensional. Então isso vai ficar cada vez mais claro a partir de agora. E até por isso eu sinto muito de trabalhar mais com isso, de olhar mais para essas questões para auxiliar quem está passando por esse processo. Porque no começo vai parecer bem estranho, né? Nós estamos acostumados com essa terceira dimensão. E quando começar a expandir, começar a abrir, é o nosso estado natural, mas no primeiro momento pode ser que tenha ali uma certa dificuldade. Às vezes encarnam no sistema por milhares de séculos, preparando-se para o momento em que serão chamados para explodi-lo. Um exemplo para ajudá-los a entender. Vocês encarnam na Terra diversas vezes. Quando chega o aviso de que irá haver uma abertura na Terra e o paradigma será alterado, podem dizer: estive 247 vezes neste planeta, sob diversas formas, e fui capaz de ascender o meu corpo. Se participar deste plano para detonar o sistema, tenho certeza de que conseguirei refrescar minha memória, trazer à tona as minhas lembranças, desafiar as leis e cumprir minha missão. Então existe todo um treinamento e também um treinamento aqui. A gente encarna muitas vezes para entender o sistema, para entender a energia, para se acostumar de certa forma, para adquirir uma maestria na evolução da escola Terra, digamos assim, tá? Então a gente consegue, por exemplo, ir para um lugar sabendo que a gente vai esquecer de tudo, que a gente vai estar totalmente imerso ali, mas tendo como intenção e sabendo que a gente consegue despertar durante a nossa vida ali. A gente consegue realmente despertar nossa consciência, acender o nosso corpo, quer dizer, elevar o nosso corpo enquanto estamos vivendo aquela experiência. E isso mostra já o estado de consciência desses seres, né? Que somos nós. O fato da gente estar aqui desperto, buscando esse conhecimento, se alimentando de tudo isso e tendo uma ressonância incrível dentro de cada uma das nossas células, já mostra que nada disso é mentira, já mostra que existe sim muita coisa ressoando e acontecendo dentro da gente. Às vezes isso não ocorre e o plano precisa ser abortado por alguma razão. É uma experiência extremamente frustrante para vocês.
Contudo, quando o plano dá certo, conseguem explodir o sistema e criar um novo paradigma de luz. É como se tivessem um orgasmo cósmico. Aqui é interessante a gente pontuar que realmente não significa que sempre vai dar certo, não significa que tudo acontece de uma maneira muito linear e tranquila, tá? Lembra que existem sempre realidades paralelas coexistindo. Uma em que tudo deu certo, a outra que nem tanto. Então, dependendo do nosso nível de frequência ali, a gente pode algumas vezes fracassar, pode algumas vezes se sentir frustrado, faz parte da nossa experiência, na verdade. Os membros dos Mensageiros do Amanhecer ou a Família da Luz trabalham em grupos, nunca vão a um sistema sozinhos. Precisam uns dos outros para realizar este trabalho, porque é impossível uma única pessoa manter o trabalho. Em grupos, aumentam as possibilidades de sucesso do plano. A vossa aparência é de espirais ou raios luminosos, que partem da estrela solar central, muito inteligentes, guiados pela imensa inteligência deste Sol. Olha que lindo esse trecho, né? Primeiro que a gente nunca tá sozinho, e aqui a gente também não tá. Por isso que eu sinto muita ressonância em ler esse livro, em saber que quem está me ouvindo sente ressonância com isso também, porque nós fazemos parte do mesmo grupo, nós estamos nessa mesma missão e nós viemos do Sol Central, nós somos fagulhinhas dele e essa fagulha tem muita inteligência, contém na verdade toda a inteligência desse Sol e toda a capacidade de iluminar onde quer que ele esteja. Isso é o mais importante, a gente resgatar cada vez mais essa nossa essência luminosa e amorosa, e isso que vai fazer com que a nossa missão seja plenamente satisfatória aqui. A luz é um nível da consciência que possui um propósito existencial. A história que estamos lhes contando hoje é uma história que vocês conseguem entender. Todas as vezes que falamos aos humanos e eles compreendem mais, nós fornecemos mais informações. Não queremos que fiquem pensando que a luz é mais nobre do que outras coisas. Algo na essência de vossas almas os liga a esta fonte de luz e os dirige a esta profissão. Tal fato, porém, não torna esta profissão melhor do que as outras. Existem seres provenientes de outras fontes, que partem em espirais com diferentes propósitos, e esta diversidade viabiliza o jogo. Vão aprender mais sobre esse assunto. Tá, aqui eu sinto que eu tenho que comentar algumas coisinhas. Primeiro, é que a gente vai expandindo a nossa consciência e a gente vai ficando pronto para entender tudo isso. Imagina esse livro, sei lá, na era pré-histórica. Nem existia o livro, né? Mas imagina esse conhecimento. Os seres daquela época, eles não estavam preparados para isso, né? E se a gente encarnasse naquele momento, a nossa consciência, de certa forma, ela ia estar mais ou menos naquele nível. Então, a gente precisa de várias encarnações também para a gente ir acessando todas essas informações. Não de uma maneira linear, mas a gente precisa estar, de certa forma, graduado na escola Terra, para a gente poder ligar essa anteninha e receber todas essas informações que, no fundo, a gente já sabe, só está ligando, religando em nós, tá? Outra questão é esse fato de falar da luz ser mais nobre ou menos nobre. Não existe julgamento no universo. E é interessante que ele usou a palavra jogo. Então, para eles, na verdade, tudo é um jogo. Isso aqui é um jogo, né? Um jogo da consciência, em que ela escolhe experienciar situações para agregar conhecimento no seu processo de evolução. Então, todo é tudo. E ele se dividiu em partes e foi criando vida, e essas criaturas foram se tornando criadores, porque elas são a imagem e semelhança do Criador, então elas criam também, e isso foi se multiplicando pelo universo para que ele pudesse experienciar tudo que existe, o bem, o mal, a luz, as trevas, não importa, para ele tudo é experiência, porque ele aprende a partir do contraste. Em algum momento, todos vão começar a retornar ao lar, que é o todo, e voltar para a luz, voltar a ser uno, tá? Então esse processo, só que esse é um processo infinito, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Só para a gente entender também, né? Que não é, eu sou da luz, eu sou evoluída e eles são pessoas menores ou menosprezar. Não existe julgamento, tá? Isso é importante aqui. E também pensar que tudo isso é um jogo. Também eu acho que tira um pouco o peso da vida, um pouco
pouco o peso das coisas que a gente coloca muitas vezes e se perde nisso, né? Perde, na verdade, a direção do nosso verdadeiro propósito aqui. Não se esqueçam de que o Criador primordial criou tudo isso e concedeu a todas as coisas um dote de si mesmo. É o que eu acabei de falar, né? De ser a imagem e semelhança dele. Ele busca a autoconscientização da mesma forma que vocês. Procura estar consciente de si mesmo em todas as coisas e concede a todas elas a consciência de si mesmas e também de que fazem parte dele. A consciência assemelha-se a um espelho entre o Criador primordial e toda a criação, refletindo infinitamente de um lado para outro, desde as mais pequeninas coisas, como micróbios ou insetos formigando pelo chão. Da mesma forma que o Criador primordial se encontra na luz, também se encontra no assim chamado mal, sabendo que o mal possui igualmente um propósito divino. É o mal que oferece a dualidade, que oferece a oportunidade da gente entender o contraste, né? A gente aprende a partir do contraste. Então o mal ele serve à luz também de alguma forma. Existem muitos planos de consciência. Planos de consciência são palavras muito em voga que gostaríamos de fazê-los compreender. Dentro dos planos de consciência existe uma similaridade energética. Existem também diversas espécies de planos de consciência. A família da luz é originária de um determinado plano de existência. Quer dizer, aqui a gente está falando de camadas e camadas de consciência e dentro dessa camada se aglomeram pessoas, seres, energias da mesma frequência, tá? E aqui ele fala que a gente vem de um determinado plano de consciência. No Theta Healing, a Vaiana Steibel, né, a criadora, ela fala de planos de existência. Eu não sei se aqui eles estão querendo dizer no mesmo sentido, mas para o Theta Healing existem 7 planos de existência, tá? E dentro de cada nível de existência, existem bilhões ou infinitas dimensões, então na verdade não tem como a gente saber exatamente, tá? E aqui por ser planos de consciência pode ter um pouco de relação também, tá? Mas eu não posso dizer se é exatamente isso que eles estão querendo explicar aqui. Quando a vossa consciência aprende as leis da criação, manipulação e administração da realidade, torna-se fácil se manifestarem na forma que tiverem escolhido. Se alguns de vocês ativaram suas memórias xamanísticas ou de culturas nativas, sabem muito bem que grande parte dos ensinamentos desses povos consiste em deslocar-se dentro de várias realidades e mudar de forma. Os xamãs dessas culturas nativas eram reverenciados por possuírem essa capacidade. Eles eram portadores do código genético e constituíam uma pequena minoria em relação à população inteira do planeta. Eles preservavam a mágica e o mistério, mantendo vivo o processo. Eram capazes de transformar-se em animais e assumir várias outras formas. Dominavam uma ciência de grande amplitude. Uma vez que essa ciência existe no planeta, é claro que existe também fora do planeta. A Terra atualmente é um happening, um lugar onde as coisas estão acontecendo, um lugar quente. Está codificada para iniciar sua revolução própria, não apenas uma revolução nos Estados Unidos visando mudar o estilo de vida, mas uma passagem dimensional que provocará alterações em todo o espaço. Muitos extraterrestres, curiosos em relação a formas de vida e que sabem rearranjar suas estruturas moleculares, chegam ao planeta disfarçados de humanos. Em épocas de mudanças e tumultos, quando existe o potencial de fusão e colisão de dimensões como a que vocês estão provocando aqui na Terra, uma grande quantidade de energias vem participar do grande show. Este grande show ocorre em vários níveis, não apenas na terceira dimensão. Uma reação em cadeia percorre todas as dimensões da existência e todas as consciências. Alguns seres irradiam-se para a Terra disfarçados de humanos ou encarnam aproveitando a oportunidade de adquirir um ingresso para esta realidade, pois querem aqui estar para o grande evento. Talvez vocês sintam que alguns desses seres não são nativos do planeta, nem vieram com a missão de destruir o sistema. Vieram simplesmente observar, participar e compreender, para depois levar a informação de volta aos seus sistemas que estão sempre evoluindo. Tá, aqui a gente tem que entender
que todos os seres que estão atualmente encarnados na Terra, eles têm uma missão, têm um propósito para estar aqui. Nosso propósito, enquanto mensageiros do amanhecer, enquanto membros da família da luz, é implodir o sistema, digamos assim, porque a Terra vive num sistema de baixa vibração, sendo de certa forma controlada, né? Então está numa frequência controlada de medo. E ela naturalmente chegou na sua fase de evolução. E essa fase de evolução vai ser assistida por nós, membros da família da luz, que viemos trazer informação e viemos religar, digamos, alguma informação que já estava presente aqui na Terra, que era uma biblioteca viva, né, do universo. Porém, alguns seres, como sabem que está acontecendo tudo isso, né, toda a galáxia, digamos, mais próxima, ela vai, pela nossa experiência, passar também por questões, porque é um efeito em cadeia, né, o efeito borboleta, então afeta também toda a galáxia, e muitas delas querem experienciar isso, querem saber como querem de certa forma recolher informações a respeito. Então os seres, eles vêm para cá, eles encarnam, mas eles não têm uma missão de fazer nada, de salvar ninguém, não é essa a intenção, é apenas observar, colher informações. É igual uma pesquisa de campo, sabe? Quando a gente vai, só observa, faz anotações e leva de volta para depois desenvolver algum tipo de pesquisa. Por outro lado, ainda existem os seres da Terra, né? Então eles estão passando por esse processo junto com a Terra, ou seja, tem N tipos de evoluções acontecendo ao mesmo tempo. E isso que faz essa experiência, essa transição planetária que a Terra está vivendo tão rica, tá? Porque tem todos os tipos de seres vivendo todos os tipos de missões e evoluções, tá? São criaturas inteligentes capazes de manifestar-se na forma humana, desempenhando perfeitamente o seu papel. Algumas possuem a memória intacta, em outras o véu está estendido. Não é fácil para estes seres virem para cá com a memória plenamente consciente de sua identidade em outros lugares, devido ao controle da frequência. Nos próximos anos aumentará a conscientização de que vocês são membros da família da luz, disfarçados de humanos. Uma parte da planejada evolução da espécie humana e do planejado rearranjo do DNA humano se refere à abertura do banco de memória de cada pessoa, que passará a lembrar-se de quem ela é. Então a gente está caminhando para essa religação, né, da nossa memória, e a gente vai começar a tomar cada vez mais consciência de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já sabe, tudo que já existe plasmado no nosso DNA. Na verdade, a gente não vem com essa memória intacta justamente porque a gente está num planeta que tem uma faixa de frequência bem baixa, mas aos poucos essa faixa está se elevando e vai ficar mais fácil a gente conseguir acessar o nosso registro acástico, o nosso registro cósmico e universal. E quando isso acontecer, a gente vai descobrir quem a gente realmente é. Então eu sinto muito isso, nós não somos humanos natos, né, daqui, nós estamos humanos, mas nós somos seres disfarçados de humanos, né, como se a gente tivesse disfarçado mesmo como um espião, sabe, que tivesse colocado uma roupa ali para fazer parte de um local em que, como se fosse assim, eu tenho que me passar por um deles, né? E a gente se veste, então essa vestimenta humana que é o nosso corpo, ela vem só como um disfarce mesmo, a gente é mais do que isso. E de novo, não no sentido positivo, melhor ou pior, apenas de sermos diferentes e também de resgatarmos quem somos de verdade, porque eu acho que quando a gente se identifica muito com o humano e com a humanidade, a gente se sente um pouquinho limitado, né? Mas o humano, ele é tão ilimitado quanto nós, ele apenas se esqueceu disso. Então a gente também não pode julgar ou pensar que é melhor ou menor. Porque, na verdade, o humano ele já evoluiu também. Então, lá na frente, ele já somos nós, né? Então, pensar nisso é interessante também. Todo esse processo de tempo não linear, tá?
Em dimensões de realidade diferentes, existem experiências diferentes e leis diferentes. Na terceira dimensão, onde por tanto tempo vocês, como espécie humana, foram aprisionados, as experiências são muito limitadas. A terceira dimensão é projetada para focalizar uma realidade de cada vez. É projetada de acordo com a frequência e a pulsação nervosa e com o ritmo em que a frequência se ajusta à pulsação nervosa dentro do corpo. Vocês são magnética e biogeneticamente projetados e sintonizados. Os membros da família da luz são muito mais do que humanos. Possuem como característica a realização suprema no plano multidimensional. Então aqui a gente precisa começar a perceber que a gente só não consegue acessar mais porque a terceira dimensão ela é feita, né? Ela é concebida dessa forma. A gente só consegue focalizar numa coisa por vez, uma realidade por vez. Então se nós estamos aqui, nós só estamos aqui. Tá? Então, para a gente acessar outras dimensões, a gente precisa, de certa forma, meditar ou dormir, talvez, né? E a gente ainda não tem tanto controle dessa troca de dimensões. Existem pessoas que já estão num nível mais avançado, digamos assim, de consciência, que conseguem simplesmente fechar os olhos e ir para outro lugar. Ela tem consciência desse processo. Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo, mas a gente não tem consciência, né? Só que algumas pessoas já têm consciência e conseguem fazer isso tranquilamente, às vezes até de olho aberto. Sabe quando a gente fica olhando para o nada assim um tempo? E se você vira alguém assim, na verdade você vê que a pessoa não está ali, a consciência dela não está ali, sabe? Você vê que o corpo está ali, mas a pessoa está em outro lugar. Isso é a troca de dimensão. Na verdade, né? O nosso corpo ele sempre vai estar na terceira dimensão, porque ele foi feito para a terceira dimensão. A questão multidimensional, ela vai além do corpo físico, e é isso que a maioria das pessoas não entendem, porque elas acham que elas precisam ir com esse corpo, mas na verdade esse corpo ele só serve nessa dimensão, e a gente precisa começar a se desapegar dele e se desapegar dessa ideia de que a gente precisa dele para ser a gente mesmo, porque a gente vai muito além dele. Como membros da família da luz, vocês encarnaram neste planeta preparando-se para a execução do vosso trabalho. Em que consiste este trabalho? É muito simples. Vocês levam a frequência para sistemas onde a frequência luminosa é limitada, porque luz é informação. Não se trata da informação fria de dados computadorizados, é uma informação transmitida biologicamente através de emissões eletromagnéticas de consciência. Se tivessem um cartão de visita impresso quando estivessem de posse da memória plena da vossa identidade, seria mais ou menos assim: membro renegado da família da luz, especialista em implosão de sistemas. Alteram-se sistemas de consciência dentro do universo de livre-arbítrio. Telefone. É isso que vocês fazem. Este é um aspecto comum da vossa identidade. Existem milhões de vocês aqui na Terra, neste momento. O principal motivo de se encontrarem aqui é se lembrarem quem são, operarem multidimensionalmente dentro do sistema e ensinarem aos humanos, os nativos deste lugar que por tanto tempo tiveram sua frequência controlada, um novo sistema. Vocês estão disfarçados de humanos. Assim que começarem a perceber isso, conseguirão desembaçar-se do drama da humanidade e do dilema que é o controle da frequência. Esse parágrafo é muito forte também, né? Vocês sentiram aí, mas eu queria trazer essa questão, né? Da gente se lembrar de quem a gente é, da gente acionar, acessar, ligar novamente o nosso eu multidimensional e começar a fazer essa questão do controle de frequência consciente. Como que a gente faz isso? Lembrando que a gente está só disfarçado de humano, que a gente não é humano, que a gente não precisa ficar preso nessa faixa de frequência do medo, das emoções mais baixas, que são acessadas de certa forma quando a gente se identifica com os dramas da nossa vida, com os dramas da humanidade, com os dramas de ser humano, porque ser humano dentro desse sistema é estar preso ao drama, porque é o drama que faz a frequência dos humanos ficarem baixas, né? Então sempre vai ter uma história, sempre vai ter uma questão. Percebe o nosso gosto, né, em geral das pessoas, por filmes violentos, por notícias ruins,
Isso é estar preso dentro da humanidade, dentro do ser humano. Se alimentar de animais que sentiram medo quando morreram. Então, um processo natural das pessoas, da evolução da consciência, por exemplo, é parar de comer carne. E eu não estou falando que é certo nem errado. Eu estou apenas dizendo que está alinhado com o nível de frequência. Então, se você está dentro de um nível de frequência, você vai se alimentar de carne, você vai assistir filmes violentos, você vai sentir prazer nisso, entre aspas. Mas depois você vai sofrer porque a sua vida está um caos, porque as questões estão extremamente desafiadoras, mas você não entende a relação, percebe? Então começa a refletir sobre isso. Você está vibrando dentro desse sistema? Você está apegado a dramas, a traumas, a bloqueios? Tudo isso aqui é um grande teatro e nós viemos trazer luz, informação para tirar justamente as pessoas desses dramas. Mas se a gente mesmo continua nos nossos dramas pessoais, significa que a gente ainda está vivendo dentro desse sistema também. Então é imprescindível a gente parar de se apegar a essas questões, resolver todas as nossas pendências, perceber que as pessoas na nossa vida são meros atores, atuando de certa forma dentro de um desconhecimento da verdade, né? Então é possível sim perdoar, no sentido de soltar, de perceber que é só uma experiência, a gente não precisa carregar isso a vida toda, a gente não precisa carregar o nosso passado com a gente, tá? A gente pode e deve sim se liberar de todo esse peso e acessar o nosso eu maior, o nosso eu multidimensional, que vibra numa frequência muito mais elevada e não tem tempo nem energia para se apegar a todos esses dramas que muitas vezes a gente percebe que acaba caindo neles por estar dentro dessa faixa de frequência. É natural, tá tudo bem. É só a gente começar a perceber e sair dele, perceber e sair, até a gente conseguir se manter fora desse nível de frequência. Antes do controle da frequência ser instituído, há 300 mil anos atrás, pelo grupo dos deuses criadores que saquearam o planeta, as espécies nativas eram razoavelmente evoluídas, possuíam um sistema receptor de informações bastante desenvolvido, ligado diretamente a bases espaciais. Possuíam também diversas formas de transmitir o conhecimento conforme o recebiam. Atualmente, a transmissão de conhecimento baseia-se na tecnologia, fora de vocês. Vocês foram vendidos como mercadorias valiosas que deviam ser controladas. Há muito tempo atrás, a comunicação neste planeta ocorria através do contato entre as pessoas por meio de mecanismos internos, não através da tecnologia externa. A maioria dos humanos não consegue admitir que sua história remonte a muitos milhares de anos. Vocês vão aprender, recordar-se e ensinar ao planeta que a vossa história possui milhões de anos. Primeiro, vão desvendar e integrar a história do planeta nos últimos 300 mil anos, para que possam expandir o quadro do dilema humano. Lembrem-se, a história encontra-se inteirinha dentro de vocês e não fora. A tecnologia atua criando filamentos de códigos luminosos fora dos vossos corpos de forma simbólica, como representação da transmissão da inteligência através das fibras ópticas. A espécie humana cria fora de si aquilo que deveria aprender olhando para dentro de si. Isso faz parte da soberania da luz. Aqui eu entendo que ele explica, que ele remonta a civilizações bem mais antigas do que a gente imagina, que a gente na verdade desconhece e que elas tinham sim um certo nível de consciência maior, né? Que depois, já dentro desses 300 mil anos de controle, digamos assim, de frequência aqui dentro da Terra, a gente perdeu e a gente passou a fazer essas trocas externamente, ou seja, a gente precisa falar, a gente precisa escrever para se comunicar, para passar uma mensagem. Mas na verdade a gente consegue conversar de outras formas, trocar informações a partir da energia, do DNA, da telepatia para conversar e outras formas que eu não consigo nem dizer também, porque eu ainda não tenho na minha consciência. Mas no fundo a gente sabe, no fundo a gente entende o que seja e a gente vai começar a cada vez ter mais consciência disso e conseguir atuar dessa forma aqui.
Quando a grande biblioteca da humanidade foi dispersa de maneira caótica, uma pequena parcela de dados foi mantida intacta para que a espécie pudesse ser controlável, manejável e ainda mantivesse autonomia, como forma de vida e de consciência, produzindo uma determinada frequência, o medo. Este medo foi desenvolvido no planeta durante os últimos 300 mil anos como uma substância controlável em variadíssimas versões. Então, se a gente pensar hoje, né, todos os dramas humanos, todos remetem ao medo no final. Então, a violência está baseada no medo, a escassez está baseada no medo, a ansiedade, tudo recai sobre o medo. O nosso maior medo, enquanto seres humanos, é morrer. Então, isso já traz o medo primordial, que é o medo da morte, que é o medo do escuro, o medo do desconhecido, digamos assim. Então, toda a nossa vida é baseada no medo, E dentro dessa frequência, a gente não consegue pensar, refletir, acessar outras dimensões. Então é preciso que nosso primeiro passo, nossa primeira meta seja sair da zona do medo. Como? Confiando, entregando plenamente a sua vida a essa luz que nós já somos e já temos dentro de nós, tentando acessá-la, confiar nesse processo e resgatar cada vez mais essa sabedoria que já se encontra dentro de nós. Quando um ser humano ressoa eletromagneticamente e irradia a frequência do medo, ocorre uma transmissão de consciência. Para onde vai esse medo? Para onde vão os seus sentimentos? Para onde vão as suas emoções? Já lhes contamos que, coletivamente, a consciência gera alimento. Como desestabilizadores de sistemas, vocês vieram para erradicar a fonte de alimento, ou para alterar a fonte que produz os alimentos, medo e caos. Aqueles que se nutrem desta fonte de alimento terão que mudar a dieta ou abandonar o planeta. Vocês estão aqui para trazer informação, luz e a conscientização de que existe tanto potencial para mudança quanto uma fonte de alimento que ressoa e coopera com a luz. Essa é a vossa responsabilidade e o resultado que devem alcançar. Então nós viemos aqui justamente para mudar a frequência do planeta, nada mais que isso. E a partir desse momento, os seres que se alimentam do medo não vão ter mais do que se alimentar. E aí eles vão ter que ou mudar a dieta, ou virem para a luz também, serem de certa forma atingidos por ela e buscarem esse processo natural de evolução que vai acontecer com eles aqui ou em outro planeta em algum momento, Ou eles vão acabar sendo direcionados ou vão ser deslocados, convidados, enfim, por alguém que eu não sei, quem seria, mas eles vão ter que trocar, porque não vai ter como. Se a gente para de alimentar o medo, ele deixa de existir, porque simplesmente não tem mais como, tá? Então vamos focar nisso nesse momento. Eu sei que esse livro parece muito complexo, mas o que ele fala é muito simples e a gente sabe o que a gente precisa fazer. Começando por não se identificar mais com a frequência do medo, tá? Então, parar de assistir jornal, notícia. Eu não assisto notícia, eu não sei o que está acontecendo. E quando começou todo esse processo dessa pandemia, eu acabei assistindo, para ver o que estava acontecendo, o que eu não estava entendendo, e fiquei doente. Eu adoeci, fiquei uma semana doente porque eu não simplesmente me conectei com isso. Então, literalmente, o medo ele nos adoece, E depois disso eu parei e já não vejo notícias há muitos anos e é simplesmente o que me faz manter a minha consciência e poder acessar essas informações, poder manter cada vez mais dentro da minha própria frequência natural, que é muito mais alta do que esse medo que opera aqui. Sabemos que muitos podem estar confusos em relação à forma de atingir esse estado de impecabilidade em nossas próprias vidas. A coisa mais importante que lhes pedimos de agora em diante é não basear nenhuma das suas experiências futuras no vosso passado. Todos vocês adoram desenterrar fatos ocorridos no passado como desculpa para o que possa vir a acontecer no futuro. São famosos por isso, mas devem agir como se acabassem de ser irradiados para cá, inocentes como bebezinhos, prontos para entrar na vida cotidiana. Ao acordarem todas as manhãs, antes de começarem suas atividades do dia, mentalizem com clareza o que pretendem viver neste dia. Se não fizerem isto, nem cultivarem este hábito, então é melhor desistir. Assim é forjada a realidade.
Como já referimos, o grande segredo do qual a espécie humana foi privada é que o pensamento cria a experiência, o pensamento cria a realidade. Toda a realidade é criada através do pensamento. Trata-se de uma experiência subjetiva. Contudo, eletromagneticamente, vocês estão sendo controlados de forma a criar experiências dentro de um determinado espectro da realidade. Bem, aqui esse parágrafo, ele expande muito a nossa consciência, ele traz uma verdade que a gente que já está nesse caminho, né, faz um tempo, a gente já está buscando e despertando para isso, já conhecemos. Porém, a grande maioria das pessoas ainda não. As pessoas que culpam o mundo externo, as pessoas que vivem à mercê dos acontecimentos, elas não percebem que por estar dentro dessa faixa de frequência baixa do medo, elas só atraem experiências negativas e elas continuam culpando o outro e entram nesse ciclo vicioso. Porém, o que nós precisamos entender e cada vez mais agir com consciência é que o nosso pensamento cria a nossa realidade. O universo ele é mental, essa é a primeira lei hermética. Então tudo acontece no pensamento, na verdade tudo é holográfico, né? Tudo está acontecendo mentalmente, é só uma projeção da consciência, né? Inclusive o nosso corpo, tudo que a gente pega e vê como real é apenas uma ilusão, tá? Mas quanto mais consciência a gente tem disso e quanto mais a gente direciona a nossa vida, dizendo exatamente o que a gente quer. Então, quando começa um dia, olha que importante a gente mentalizar o nosso dia, o que a gente quer que aconteça, como que a gente quer que ele seja, e assim ele será. Quanto mais a gente praticar, quanto mais elevada estiver a nossa frequência, mais isso vai ser exatamente aquilo que vai acontecer. É só a gente treinar, é só a gente manter a nossa frequência elevada que a gente vai perceber que tudo isso que está sendo dito aqui é real. Como membros da família da luz, foram preparados e estão sintonizados com a possibilidade de trazerem as novas frequências. Vocês vieram para sustentar as novas frequências que lhes são enviadas do espaço e estão ativando um novo padrão dentro dos vossos corpos. Quando começarem a descobrir que este é o vosso propósito, começarão a programá-lo conscientemente. Vossos desejos ficarão claros e vocês conseguirão realizá-los, não importa a área em que estejam situados. Esta é uma verdade absoluta. Então, mais uma vez, né, reforçando a nossa missão, que é justamente trazer frequências elevadas de luz e informação para a Terra. Nós somos esses roteadores e nós estamos aprendendo a ligá-los com consciência, percebendo que nós temos um papel muito importante e que nós temos capacidade para isso, tá? Então a gente vai descobrir esse propósito, vai reforçá-lo cada vez mais e vai começar a ter consciência de que aquilo que a gente deseja acontece, é real, a gente consegue criar isso. E é a partir dessa percepção que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente precisa de uma maneira leve, tranquila e efetiva, que realmente aconteça. A gente precisa manter isso bem claro dentro da nossa mente. Todos vocês, cada um à sua maneira, gostam de um drama. Sentem tédio quando não acontece nada fantástico. Foi por isso que formularam este plano, este saque. Na verdade, esta realidade ou mundo foi criada por entidades da família da luz há muito tempo atrás, antes que a realidade fosse saqueada. Como membros da família da luz, vocês eram os planejadores originais. Havia imensas reservas de consciências disponíveis para serem utilizadas. Quando entidades de outras famílias, que vocês vieram a chamar de sombras, tomaram o planeta, foram muito eficazes em seu trabalho de impedir a entrada da luz. O paradigma da luz possui a amplitude que vocês são capazes de assimilar, mas existem também outros grupos de entidades e planos de consciência que desconhecem. No momento, vamos trabalhar apenas com a luz e a sombra. O time das trevas foi muito eficiente, mantendo a luz afastada do planeta por tanto tempo. Contudo, esse tempo esgotou-se. Aqui é interessante pensar que a gente fica muito preso na dualidade luz e sombra, mas eles estão dizendo que existe muito além disso. Existem muitas e muitas outras formas de realidade, formas de consciência, enfim, que essa é apenas uma das formas, né, que a gente reconhece porque a gente faz parte dela, né? Então, na verdade, tem muito mais coisa, muitos mistérios por aí nesse vasto universo que a gente ainda não tem percepção para isso.
e tá tudo bem. Vamos focar no que a gente tá evoluindo e percebendo agora, né? Um passinho de cada vez mais ampliando e expandindo a nossa consciência. Vocês são renegados da luz, decidiram voltar e empreender um novo saque de consciência. Milhões de vocês dessa vez, porque sabiam que trabalhando com a energia do Criador primordial, havia grande probabilidade de que todos atingissem uma imensa riqueza de consciência. À medida que começarem a atrair luz para seus corpos e para o planeta, muitas pessoas que gostam de um drama serão afetadas. Elas serão atingidas pela luz e poderão reagir, porque quanto mais luz for trazida, mais rápido ela se espalhará. E ela aumenta à medida que vocês se vão conscientizando de que constituem a espécie nativa do planeta e que trabalham junto com os planejadores originais para resgatar o vosso mundo da mão dos usurpadores. Aqui é engraçado, né, que quando começa essa descrição de luz e sombra, de que eles roubaram e a gente vai retomar, parece muito filme, né, filme de vilão, de mocinho, e é toda uma história, um cenário. Então a gente no fundo não tem como saber o que é real ou não, mas a gente vê essa dualidade de luz e sombra, e isso com certeza a gente consegue perceber na nossa terceira dimensão, sem precisar de nenhum artifício para isso, né? É uma coisa muito clara, né? Essa questão da dualidade, né? Do bem e do mal o tempo todo. Então é importante que a gente esteja sempre conectados com o nosso coração, para que essa verdade ressoe em nós. Se é verdade pra gente, se faz sentido pra gente, é o que importa, né? E a gente fazer o melhor a partir disso, sabendo que o nosso papel está ficando cada vez mais claro, né? O que a gente tem que fazer. E são coisas muito simples, tá? São coisas que estão muito mais relacionadas à energia, à consciência, do que sair amanhã e ter que fazer algo grandioso na terceira dimensão. Então, não necessariamente, tá? Talvez você tenha um emprego, tenha uma profissão e você pode continuar nela. Então, ninguém está dizendo, abandone tudo e vá fazer alguma coisa. Não, é uma questão de consciência, é uma percepção, é uma intenção. Então, tendo essa intenção, a gente vai conseguir cada vez mais ter clareza sobre o que a gente precisa fazer. Então, agora eu vou pedir para você respirar fundo, fechar seus olhos, só para poder ancorar todas essas informações que foram acessadas e que de certa forma já se encontram dentro de você, em cada uma das suas células, para que você possa relembrar e usar essas informações da melhor forma.